Sejam todos muito bem-vindos à nossa mega revisão do módulo 5 do CFP. A prova está chegando, pessoal. Vocês já estão aí na jornada, acompanharam essa semana toda aqui de preparação com a gente. Eu quero só fazer um adendo aqui, tá? Antes de começar a aula de fato aqui, a nossa mega revisão, para o registro histórico aí, tá? Porque essa live vai ficar gravada no canal aqui da Top Invest. Hoje é sexta-feira de noite. Já comentem aí, deixem no chat aí da live de onde que vocês estão falando, de onde que estão acompanhando a gente. Então, cara, um parabéns especial aí pela determinação de todo mundo que está aqui nessa sexta-feira de noite estudando sobre planejamento tributário, planejamento fiscal. Cara, isso por si só já é uma vitória, hein? O cara na sexta-feira está estudando sobre impostos. Mas então tá, a minha promessa aqui para vocês hoje é fazer com que esse momento, apesar de todos os pesares, ele seja tranquilo, seja leve e que a gente possa se preparar, né, fazer uma mega revisão para a prova que está chegando, que é nesse domingo. E já desejo também muito boa sorte para todo mundo. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. Quem estudou aqui comigo sabe que eu não gosto de conversinha mole, aqui é direto ao ponto. A gente vai fazer hoje uma mega revisão do planejamento fiscal, do módulo 5 do CFP. A gente sabe, né? A prova do CFP é complicada, o pessoal ainda por cima coloca um módulo só para a gente falar de imposto, que todo mundo ama imposto, né? Todo mundo adora imposto, isso aí é fato, todo mundo sabe disso, é senso comum. Então vamos lá, vamos estudar tudo sobre impostos, não vamos ficar pensando em nada, vamos lá. Então, gente, vamos começar já no nosso material. O que a gente vai ver nessa mega revisão de hoje, na nossa live aqui, pré-prova do CFP, do módulo 5, né? Separei para vocês todos esses tópicos aqui para a gente relembrar, tá? Só deixando claro aqui que a gente não vai conseguir aprofundar todos esses temas aqui, né? Porque, pô, levaria 6 horas de aula aqui, né? Então a gente vai dar uma revisada em todos esses conceitos, que é basicamente todo o edital aqui do módulo 5 da prova. Então a gente vai falar de conceitos e princípios tributários, vai falar do imposto de renda à pessoa física, tributação da pessoa jurídica, impostos em imóveis, tributação de valores mobiliários, renda fixa, renda variável, fundos, tributação no exterior, de investimentos no exterior, as estruturas de investimento no exterior, imóveis e outros bens no exterior e também as declarações que são importantes, tá? Então, gente, vamos lá, vamos começar já o conteúdo aqui da live. Sem mais delongas, vamos fazer essa revisão aqui. Começando, tá? Primeira coisa super importante. Quando a gente fala de impostos, quando a gente fala de tributos, tá? Todo tributo tem, ele tem algumas características em particular. Então, todo tributo, ele tem um fato gerador. O que é um fato gerador? É uma coisa que acontece na vida real, que vai engatilhar, né? Ela vai gerar um gatilho de ser cobrado um imposto. Então, pode ser várias coisas. Pode ser o ato de comprar e vender, pode ser uma doação, pode ser uma compra de ações, uma venda de ações, pode ser a obtenção de lucro numa aplicação de renda fixa. Todas essas coisas, esses fatos, eles acabam gerando um imposto, tá certo? Então, todo imposto vai ter um fato gerador. Entendido? Beleza? Tudo tranquilo? Isso aqui é fácil, né? Isso aqui a gente relembra aí, é muito tranquilo. Beleza, maravilha. E aí, pessoal, todo imposto, ele também tem algumas coisas que a gente chama de critérios, tá? Todo imposto, ele tem esses critérios aqui, ó. E aqui eu botei para vocês já relembrarem quais são esses critérios, para que fique muito fácil de fazer a associação, tá? Para que não fique aquela coisa só decorada, aquele negócio chato, né? Então, ó, todo critério, ele vai ser quem, quando, onde, quando. Então, gente, quando a gente fala quem, pô, se eu estou me perguntando quem, o que é isso aqui? É um critério pessoal. Ou seja, eu estou querendo saber qual é a pessoa que está envolvida naquele negócio. É um critério pessoal, tá certo? Então, quando a gente se pergunta o quem, é um critério pessoal. Quando a gente se pergunta o quando remete ao quê? Remete a tempo, né? Então, quando a gente se pergunta quando, né? Aqui dá para botar um ponto de interrogação assim, ó. Quando é um critério temporal, tá certo? Então, todo imposto ele vai ter um critério também temporal, né? Isso aqui é super importante, inclusive.
quando a gente se pergunta o onde, né, é um critério local, né, um critério territorial, né, algo nesse sentido, assim, ó, de qual território, qual localidade, qual local ele foi acontecido, né, esse fato gerador aconteceu onde, né, em qual território. Então é um critério territorial, né, nesse sentido aqui que é a pergunta do onde. E por fim aqui o quanto, né, quanto que deve, né, qual é o valor. Então, o quanto é um critério quantitativo, tá certo? Então, todo imposto ele vai ter isso. Ele vai ter o critério temporal, critério espacial, critério pessoal, o critério quantitativo. Tudo isso é importante nos impostos e é sempre com essas perguntas aqui que a gente vai matar a charada, tá? Então, isso aqui é super importante, já é o ponto principal aqui para a gente associar, né, e fazer esse link aqui relacionado os princípios tributários, tá certo? Então, esse aqui é o ponto principal. Beleza, essa parte aqui está entendido. Se tiverem dúvidas, pessoal, já vão deixando aí no chat também, tá? A gente vai tentar responder algumas delas aí. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui que o material está extenso e eu não quero tomar aí o tempo de toda a sexta-feira de vocês. Então vamos lá, seguindo aqui, tá? Outros princípios tributários. Na verdade, pessoal, todo imposto ele precisa seguir essas regras, porque o governo ele não tem um salvo-conduto assim de fazer imposto à revelia, né? Ele tem que seguir as regras. O próprio imposto, o próprio governo, ele tem as regras que ele precisa seguir, tá certo? Então, olha só, o que está aparecendo aqui pra gente? O princípio primeiro, né, é o princípio da legalidade. Então, então quer dizer que todo imposto é uma coisa bacana, é uma coisa legal, né? Nada disso, meu jovem, não tem nada a ver com isso. Isso aqui, legal, significa lei, tá certo? Então, todo imposto precisa ter uma lei. Não tem como o governo cobrar impostos se não existir uma lei que vá respaldar esse imposto, tá certo? Então, é isso. Para ter o princípio da legalidade, precisa ter uma lei que vai falar sobre esse imposto. Se não tiver lei, o governo não pode cobrar esse imposto. Outro princípio, o princípio da irretroatividade. Significa o seguinte, o passado é o passado. O governo não pode simplesmente criar um novo imposto e aí fazer uma lei com um novo imposto, né? Uma lei com um novo imposto e querer cobrar esse novo imposto de algo que já passou. Pô, aí é covardia com a gente, né? O governo também não vai jogar sujo desse jeito, né? Então, pessoal, se o governo faz um novo imposto com uma lei, bonitinho, tudo certo, ele tem que seguir o princípio da irretroatividade. Ele não pode cobrar o passado, é só daqui para frente, é só de agora em diante, tá certo? Então, esse é o princípio da irretroatividade. Outra coisa, princípio da anterioridade. Isso aqui, ó, não pode pegar os agentes desprevenidos. Lembrem disso, tá bom, gente? Não pode pegar ninguém de surpresa. O princípio da anterioridade diz que o governo precisa de pelo menos 90 dias. Né? Então, ó, criou um imposto novo, ele não vai poder cobrar nenhum imposto novo antes de 90 dias. Tá? Via de regra é para o ano seguinte e tem também o princípio da anterioridade nonagesimal. Tá? Então, 90 dias aqui é o prazo. Se o governo cria um imposto novo, ele não pode pegar ninguém de surpresa, não pode no dia seguinte o cara já ser cobrado desse imposto novo. Ele tem que esperar pelo menos 90 dias aí para fazer a cobrança desse imposto novo. Princípio da isonomia. Todos os agentes que estão em condições iguais têm que ser tratados como iguais. Então, se o cara, vamos pensar numa hipótese lá, se o Thiagão aqui e o Kleber, o Kleber anda meio sumido aí, tá de férias, mas digamos que o Thiagão e o Kleber eles estão em pé de igualdade. Os dois ganham lá 5 mil reais de salário. Ganham lá 5, os dois ganham 5. Não pode cobrar 30% do Kleber e 10% do Thiagão. Eu gostaria que fosse assim, mas não pode ser assim. Se os dois ganham 5 mil, os dois têm que pagar a mesma coisa. Então, ó, princípio da isonomia. Os iguais são tratados como iguais, tá? Eles têm que ter o mesmo pé de igualdade, tá certo? Isso aqui, não confundam, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o negócio da progressividade, com o negócio das isenções, porque em alguns casos, vai ter também o princípio da capacidade contributiva. Mas quem tem a mesma renda ou a mesma atividade, a coisa que está fazendo, o mesmo fato gerador, esse cara tem que ser tratado como igual perante os iguais dele, tá? Então é nesse sentido aqui o princípio da isonomia, tá bom? Então se o cara tem a mesma renda ou se ele faz a mesma transação, o imposto é o mesmo para todo mundo, é isso que significa. E por fim, o princípio da competência. Esse princípio da competência aqui, pessoal, ele fala sobre quem é que vai ser responsável, quem é que vai cobrar, Quem vai cobrar aqui no Brasil, nós temos três
três níveis, né? Tem o nível federal, tem o nível estadual e tem o nível municipal. E tem alguns impostos que são federais, outros impostos são estaduais e outros impostos são municipais. Então a competência de um imposto, ela pode ser federal, ela pode ser estadual, ela pode ser municipal. E na prova isso aí cai bastante, tá? Então fiquem atentos, tem que saber isso aqui, tem que saber dos impostos. Vou dar uns exemplos aqui, tá? O imposto de renda, o IR, ele é de competência federal. Como é que a gente vai lembrar disso aqui? Para quem que a gente declara imposto de renda? Para a Receita Federal, não é verdade? Então, se declara imposto para a Receita Federal, é porque é um imposto federal, é de competência da União, né? De competência da Federação. Entendido? Tudo certo? Outro exemplo aqui, ó, imposto estadual, o ITCMD, que é aquele lá do módulo 6, né? O imposto de doação, o imposto de herança, esse aqui é de competência estadual, tá certo? Estadual. E o municipal é o ITBI. O ITBI é um imposto municipal, tem que pagar lá para a prefeitura. Então, quando compra um imóvel, você tem que pagar lá para a prefeitura. Esse aqui é um imposto que ele é municipal, tá certo? Então, só alguns exemplos aí para a gente fixar bem esse conhecimento. Tá certo? Maravilha, estão entendendo, o pessoal está acompanhando. Vamos lá, já deixa também os seus comentários aí na live. E agora, pessoal, para a gente finalizar essa parte aqui, um conceito muito importante, mas muito importante mesmo, tá certo? Que é a diferença entre a elisão fiscal e a evasão fiscal, tá certo? Como é que a gente vai lembrar desse negócio, pessoal? Vamos lembrar do seguinte, quando a gente fala em evasão, cara, evasão nunca é uma coisa boa. Eu tenho certeza disso, vocês concordam comigo. A gente fala, nossa, ele evadiu-se, ele fugiu, ele evadiu sempre vem carregado de uma coisa negativa. Tenho certeza que vocês concordam comigo com relação a isso. Agora, para a gente lembrar, para nunca mais se esquecer disso, se a gente está fazendo evasão fiscal, é crime, malandro. É crime. Você não pode fazer evasão fiscal. Evasão fiscal é cometer um crime, é reduzir a carga tributária por meios fraudulentos. É você cometer uma fraude, é jogar sujo, né? Ah, Tiagão, mas a minha filosofia de vida aqui é que eu não quero pagar o imposto nenhum. Cara, você vai cometer um crime. Você não está cumprindo com as regras da sociedade, tá certo? A gente tem lá na nossa Constituição, todo mundo concordou, né? A gente vive assim, tem que pagar os impostos, a vida é essa, né? Não tem como escapar. E se você evade, né, faz evasão fiscal, você está cometendo um crime, tá certo? Então, não tem como escapar. Agora, a elisão é o motivo pelo qual estamos aqui. Porque existe sim formas de você reduzir a carga tributária por meios legítimos. Existe isso sim. Tem várias formas, inclusive o nome desse módulo aqui, ó, quero atenção aqui em mim, vou até dar um foco aqui, ó. O nome desse módulo é Planejamento Tributário ou Planejamento Fiscal. A base do planejamento fiscal e tributário é a elisão fiscal. É a gente, planejador financeiro, CFP, especialista em investimentos, é a gente ajudar o nosso cliente a poupar impostos, a pagar menos impostos. E a gente faz isso através de estratégias de elisão fiscal, tá certo? Então é isso. Elisão fiscal não tem nada de errado. Elisão fiscal é totalmente legítimo. Um exemplo aqui para vocês, tá? O cara que tem lá sua renda pelo trabalho assalariado CLT e ele contribui para um plano de previdência PGBL. Toda essa contribuição, até o limite de 12%, ele pode abater o seu imposto de renda. Então ele vai pagar menos imposto de renda, porque ele está contribuindo para um PGBL. Isso aqui é totalmente legítimo, pessoal. E a consequência direta é que ele vai pagar menos imposto de renda. Então é legítimo, é legal, é bonito, precisa se planejar para fazer. Então isso aqui é 100% elisão fiscal. Tá certo? É isso que significa, é assim que vocês vão lembrar e vai dar tudo certo. Continuem aqui comigo, tá bom? Já vou avançar para o próximo slide aqui. Vou aproveitar para tomar uma aguinha, porque hoje o caminho aqui vai ser longo, né? Então tem que se hidratar, não podemos ficar só falando aqui sem se preparar, né? Beleza, pessoal. Agora a gente vai entrar num outro tópico, que é o seguinte, tá? Esse tópico aqui que a gente vai entrar agora é o imposto de renda da pessoa física, tá certo? Eu gosto de separar desse jeito, porque lá na prova isso aqui vai ser importante, ter esse conhecimento na cabeça de vocês, tá? Então, gente, toda pessoa física, tá? Uma pessoinha, qualquer pessoinha aqui, ó, ela vai ter renda, né? Ela vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai entrar na vida dela. Ela vai trabalhar, ela vai fazer um negócio, ela vai ter a vida dela e ela vai obter renda, tá certo? Isso é senso comum aqui entre todos nós. E na legislação brasileira, a renda, os tipos de rendimento, eles podem ser separados em 3 tipos, tá? 3 grandes tipos aqui.
E para a gente lembrar, para não se esquecer de jeito nenhum, tá? Existe o tipo de rendimento que ele é o rendimento tributável. Esse rendimento tributável a gente pode entender como o rendimento padrão, o rendimento normal. Então, quais são exemplos aqui de rendimento tributável? É o trabalho assalariado, é o CLT, Peraí que eu me engasguei um pouquinho aqui, ó. Calma, tudo certo, voltamos. Outro rendimento é o aluguel. Aluguel. O cara recebeu renda de aluguel, é um rendimento tributável. O cara recebeu royalties. Isso aqui também é rendimento tributável. São as rendas normais, tá certo? Rendas normais, rendas padrão. Beleza, Tiagão, entendi. Isso aqui, ó, a gente vai ver que esses caras aqui que são rendimentos tributáveis, eles são tributados pela tabela progressiva. Tabela progressiva do imposto de renda. Lembra quando a gente fala assim, ó, muita atenção aqui, ó. Quando a gente pergunta, na verdade, quando a gente fala, né? Imposto de renda no Brasil é 27,5%. 27,5% é o imposto de renda no Brasil. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem esse conhecimento, todo mundo senso comum esse negócio. Então, onde é que veio isso? Vem da tabela progressiva. Eu vou mostrar para vocês especificamente a tabela progressiva depois, mas guardem isso já nesse momento, tá? Renda tributável, tabela progressiva. E aí, gente, a gente também vai ver depois que essas rendas tributáveis aqui, ó, elas são compensáveis. Compensáveis. E aí, o que significa isso? Significa que dá para fazer abatimentos. Abatimentos. Então, a gente pode abater, por exemplo, os gastos com médico, né, despesa médica, os gastos com educação. Educação também dá para abater. O que mais dá para abater? O INSS que é pago também dá para abater. Os aportes feitos em previdência complementar, PGBL, também dá para fazer. Então, gente, essa renda tributável aqui, ó, ela é compensável, ela pode ser abatida com esses carinhas aqui, tá? Não vou falar de números aqui, isso aí ficaria muito extenso aqui o nosso trabalho, né? Então, assistam lá a aula se vocês querem lembrar quanto que dá para bater com médico, quanto que dá para bater com educação, o INSS, o PGBL e tudo mais, tá? Na verdade, na prova, muitas vezes está isso na própria questão, tá? A própria questão fala, às vezes, assim, o limite de abatimento com educação é tanto, o limite de abatimento com saúde é tanto, tá certo? Com dependentes também, muitas vezes isso aí a própria prova já vai te dar, tá certo? Porque ela vai querer que tu faça a continha ali, o procedimento, e não que fique memorizando, assim, essas coisas, né? Porque isso aqui no dia a dia, a gente consegue consultar, não precisa ter de cabeça, né? E a prova tem esse discernimento. Então ela vai querer que você faça o passo a passo lá nas questões, mas não que você saiba de cabeça todos os números aqui em particular, tá bom? Mas lembrando, importante, tá? Tudo que é renda tributável é compensável e dá para fazer abatimentos, tá bom? Então isso aqui é importante. Agora, tem outros tipos de renda também. Tem a renda que ela é sujeita à tributação exclusiva, também conhecida como tributação definitiva. Essa daqui, pessoal, ela é o seguinte. Por que ela é chamada de tributação definitiva, ou tributação exclusiva? Porque não pode abater, não pode compensar. Não pode compensar com nada. É por isso que ela é definitiva. É definitiva. Ela foi tributada, ponto, acabou. Não tem choro, não tem vela. Pagou, já era, não volta. É diferente da renda tributável que é compensável. É isso que diferencia, tá? Tudo que é sujeito à tributação exclusiva ou definitiva, já foi, pagou, já era, não volta mais. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Qual é um exemplo de tributação definitiva, né? Tributação exclusiva? O imposto de renda de aplicações financeiras. Não é verdade? Aplicações financeiras. Se você teve lá um CDB, né? Se você teve um CDB e o CDB venceu, o IR foi retido na fonte. Não é verdade? O IR foi retido na fonte e esse IR não volta mais, esse IR já foi. Tributou, pagou, já era, não volta mais. O imposto de renda de aplicação financeira é tributação exclusiva, ele não volta, não compensa com nada. E também não se conversa com as rendas tributáveis, tá? Eles são coisas diferentes, são coisas separadas. Eles nem se conversam. Isso aqui é um discernimento importante, tá bom? Outro exemplo, para vocês não caírem em pegadinha. A prova adora botar essas pegadinhas lá, tá? Quer ver um outro exemplo clássico de rendimento sujeito à tributação exclusiva? O 13º salário. Ah, Tiagão, agora já era, cara. Agora eu vou jogar a toalha. Que papo é esse, cara? Tu acabou de falar para mim que a renda do CLT, ela é tributação, ela é rendimento tributável. Agora tu tá me dizendo que o 13º tributação exclusiva é isso mesmo, meu jovem.
Atenção aqui, hein? Larga o celular aí, sai da rede social e presta atenção na aula. Uma coisa é a renda do trabalho assalariado normal, outra coisa é o 13º salário. Por que é assim, Tiagão? Porque nós estamos no Brasil, meu irmão. E a gente tem um negócio que é complexo, o nosso sistema tributário é complexo, é a vida como ela é, não tem choro, é assim que funciona. Então a renda do CLT é rendimento tributável e a renda do 13º salário é tributação exclusiva. É assim que é assim que vai ser, não tem choro, não adianta. Então, não caiam em pegadinha, tá bom? Inclusive, pessoal, olha só o negócio, tá? O cara que ganha um 13º salário e quer fazer o máximo benefício lá do PGBL, ele não vai contar o 13º. Ó, o 13º não entra na conta. Por que ele não entra na conta? Porque ele é sujeito à tributação exclusiva. Então, ele não se conversa com a renda tributável e ele não é sujeito a abatimentos e compensações. Ok? Entendido? Tudo certo. Maravilha, bonitinho, beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui agora, a gente tem um último elemento que são os rendimentos isentos e não tributáveis. Esses aqui, ó, são muito simples da gente lembrar. Por exemplo, dividendos. Só registro histórico aqui, eu estou falando em 2025, esse papo aí de tributar dividendos já está rolando bastante, por enquanto ainda é isento, tá? Então, por enquanto é um rendimento isento. Dividendos são rendimentos isentos, esses aqui não têm a incidência de imposto de renda, tá? Tem outros exemplos também, né? As aplicações financeiras lá, LCI, LCA, isso aqui já está para mudar, tá? Já tem a lei, inclusive, que vai mudar, mas por enquanto ainda é isento e na sua prova, nessa prova de agora, vai continuar valendo aí como se fosse ainda um ativo isento, tá? A prova só reflete a mudança na lei depois de 6 meses da vigência. Então, vai ser só lá para metade de 2026, tá? Por enquanto ainda é considerando LCI e LCA como ativos isentos. Beleza, gente? Aqui é bem intuitivo, né? O próprio nome já diz, são rendimentos isentos, não tributáveis, então é fácil da gente se lembrar e não confundir. Beleza, então terminamos aqui essa parte. Falei também da tabela progressiva, né? A gente vai ver ela com mais detalhes agora no próximo slide aqui. E aí, pessoal, tem uma outra parte que é importante, ó, que é a parte da declaração de ajuste anual, tá certo? Essa declaração de ajuste anual, também conhecida aqui como DAA, mas eu vou falar declaração de ajuste anual, que é mais simples, né? É engraçado isso aqui, né? A sigla é mais difícil do que o nome completo. Mas vamos lá. Então, ó, na DAA, tá certo? A gente tem duas possibilidades. Ou o cara vai fazer a declaração simplificada, ou ele vai fazer a declaração completa. Na declaração simplificada, o que vai acontecer? A Receita, sabendo que o nosso sistema tributário é bastante complexo, ela vai dar um desconto padrão. Então, ó, digamos lá que o cara teve, por exemplo, 100 mil reais de renda tributável no ano, tá certo? Teve lá 100 mil de renda tributável no ano. E aí a Receita vai dar para ele, no desconto simplificado, um abatimento padrão de no máximo 20% da renda, ou limitado a 16 mil e uns quebrados, tá? Agora eu não lembro de cabeça exatamente quanto é. Se a prova for cobrar isso aqui, ela vai falar qual é o valor, mas é 16 mil e alguns quebrados. Lá na nossa aula completa tem esse valor aqui, tá? É 16 mil e alguns quebrados. Então, ó, se esse cara quiser fazer o desconto simplificado, ele vai ter um abatimento natural de 16 mil e alguns quebrados. Então, ele só vai pagar imposto de renda em cima de 83 mil e alguma coisa, né? 84 mil e alguma coisa, tá certo? Então, é assim que funciona. A Receita dá um desconto simplificado, um desconto padrão para esse cara que faz a declaração pelo modelo simplificado. Só que aí, qual que é a consequência? A consequência é que esse cara não vai poder abater nenhuma outra despesa que seria dedutível, tá? Então, se esse cara ganhou 100 mil e gastou lá, digamos, 30 mil com tratamento médico, se ele faz na simplificada, isso aqui não vai contar. A Receita não quer nem saber. Ele já ganhou o desconto simplificado, então ele não pode abater despesas médicas. Nem despesa médica, nem despesa de educação, nem despesa com dependente, não pode abater nada, tá certo? Se ele faz na simplificada, ele vai abater somente o desconto padrão ali de 16 mil e uns quebrados ou 20% da renda, tá? O que for maior. Então é assim que funciona, tá bom? Agora, se o cara faz pela declaração completa, aí sim, aí ele pode abater tudo o que ele quiser. Então, voltando lá no exemplo, se ele teve 100 mil de renda, né? E aí ele gastou lá 5 mil com médicos, ele pagou 20 mil de INSS, ele teve gastou com a educação do filho dele 10 mil reais, tô só dando exemplos aqui, tá? E fez um aporte de 12 mil lá no PGBL dele. Tudo isso aqui ele pode abater, tá? Então, ó, 25 mil, 35 mil, 47 mil.
Então ele vai pagar imposto de renda sobre 53 mil. Acho que eu não fiz conta errado aqui, né? Mas 53 mil. Então ó, ele paga imposto de renda só sobre isso aqui. A base de cálculo do imposto de renda dele, a base de cálculo, né? Base de cálculo, fica somente esses 53 mil aqui. Por quê? Porque na declaração completa ele pode deduzir todas essas despesas aqui, tá? Lembrando que algumas despesas têm limites, tá? A prova normalmente coloca isso lá nas questões, mas despesas aí não podem ser abatidas assim como um todo, tá? 100% delas. Algumas têm limites, principalmente os dependentes, né? O dependente é um valor padrão. Então, na declaração completa tem essas regrinhas aí para a gente ficar atento, tá certo? Beleza, entendido, tá tudo tranquilo. E aí, pessoal, tem outros rendimentos que também podem ser recebidos de pessoa jurídica, tá certo? Isso aqui, ó, para quem já fez a própria declaração do imposto de renda, vai lembrar que várias dessas nomenclaturas aqui a gente encontra lá no programinha da Receita, né? Inclusive, já deixa aí nos comentários da live se vocês fazem as suas declarações de imposto de renda. Eu odeio fazer esse negócio, tá? Eu tenho pavor disso aí. Já fiz muito, já fiz a minha muitos anos aí, mas hoje em dia já nem faço mais. Mas lá, ó, lá na declaração do imposto de renda, tem uma ficha exatamente com esse nome aqui, ó, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, quais são os tipos desses rendimentos, tá? São os salários, que a gente já comentou ali anteriormente. Existe também os recibos de autônomo, que também são chamados de RPA, tá certo? O RPA ele é muito semelhante a um trabalho CLT, mas ele tem lá algumas regrinhas, tá? Algumas coisas específicas, e ele é também um tipo de rendimento recebido de pessoa jurídica. E uma coisa que a prova gosta de cobrar bastante, que é importante, é isso aqui, ó, pessoal, são os benefícios da previdência privada, tá certo? Então, ó, se o cara resgatou a previdência, né, se ele fez um resgate da previdência, ele vai ter o imposto de renda lá da previdência. Se ele recebe uma renda vitalícia, né, ele também vai ser tributado. E tudo vai depender, né, deixa eu até apagar aqui para ficar mais simples, tudo vai depender se era VGBL ou PGBL. E vai depender também do tipo de tributação. Então, se era tributação progressiva ou se era tributação regressiva. Tá certo? Agora olha aqui, ó. Muita atenção aqui nessa hora, porque eu tenho certeza que na cabeça de vocês vai ficar assim, ó. Vai ficar uma explosão na cabeça de vocês, porque vai tudo fazer sentido agora, tá? Eu garanto para vocês, vai tudo fazer sentido agora. Acompanha aqui comigo. Olha como o arco se completa. Vem aqui comigo. Olha só. Olha o que eu vou falar para vocês agora, pessoal. Então, ó, se o cara está recebendo um VGBL, tá? Um VGBL que ele acumulou lá durante a vida inteira dele, né? Acumulou o VGBL, agora se aposentou e agora está recebendo essa renda, tá? Se ele está recebendo um VGBL, a gente sabe muito bem que o imposto de renda vai incidir somente sobre o lucro, né? Então, ó, se ele aplicou lá 1 milhão e hoje em dia tem 2 milhões e meio, o lucro é de 1 milhão e meio, né? Que é a rentabilidade, né? Então, ele só paga imposto sobre o 1 milhão e meio, tá certo? E aí, gente, se ele tiver um VGBL com tabela progressiva, ele vai pagar o imposto de renda em cima do lucro que ele teve, né? Ele vai pagar como se fosse um rendimento tributável, tá certo? É como se esse VGBL dele fosse um salário que ele está ganhando. E aí a parte que corresponde ao lucro, ele tributa pela tabela progressiva. Então, se ele tem um VGBL progressivo, ele vai ter uma renda tributável. É isso que significa. Olha só por que o Thiagão colocou tudo isso aqui no mesmo slide. É para fechar esse arco, pessoal, para vocês terem essa clareza na cabeça de vocês. Agora, se ele tiver um VGBL regressivo, aí é como se o VGBL fosse uma aplicação financeira tradicional. Então, se ele tem um VGBL regressivo, ele vai ter uma tributação exclusiva definitiva. Uau, olha só, olha a ficha caindo agora, gente. Agora vocês nunca mais vão esquecer disso aqui. Então, ó, dependendo da tabela que o cara escolhe, se é a regressiva ou se é a progressiva, ele vai ter um rendimento tributável ou ele vai ter um rendimento sujeito à tributação exclusiva. Entendido? Tudo certo? Thiagão, e como é que é no PGBL, cara? No PGBL é a mesma coisa. Se for um PGBL progressivo, ele vai ter um rendimento tributável. E se for um PGBL regressivo, ele vai ter uma tributação exclusiva, né? Um rendimento sujeito à tributação exclusiva. E lembrando, né, que aqui ele vai pagar o imposto de renda em cima de todo o montante, né? Essa é a regra do jogo, é em cima de todo o montante e não somente sobre a rentabilidade. Beleza, pessoal? Vamos lá então avançar aqui o nosso conteúdo.
Essa aqui, ó, é a famosa tabela progressiva, tá certo? Essa aqui é a tabela progressiva. Lembrando que a prova vai fornecer isso aqui para vocês, tá? Essa aqui é a versão de 2025. Todos os anos ela se atualiza, tá? E a prova sempre fornece para vocês. Aqui ela tá com uma base mensal. Deixa eu pegar aqui a caneta, ó, ela tá com uma base mensal. Lá na prova, muitas vezes ela tá na base anual também, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Tá na base anual. Só daí aqui os valores são maiores. Tá certo, gente? Lembrando que tem esse negócio aqui da parcela a deduzir, tá? Então o negócio é o seguinte, ó. Como é que funciona isso aqui? Eu vou explicar o racional para vocês nunca mais se esquecerem disso, tá? Vamos dar um exemplo. Digamos que eu, Thiagão, eu ganho 10 mil por mês, tá? Eu ganho 10 mil reais por mês. Tá bom? Ganho 10 mil por mês. Esses 10 mil aqui, ó, eles são um grande bolo de dinheiro, tá bom? Só que eu posso pegar esse bolo de dinheiro e dividir ele em partes. Então, dentro dos meus 10 mil, existe uma parcela que é de 2.428,80. Essa parcela, ela tributa zero. Entendido? Então, ó, dos meus 10 mil, tem uma partezinha que é 2.428. Essa parte é direito meu, é alíquota zero, eu não tributo. Certo? Existe uma outra partezinha que é essa diferença aqui, ó, a diferença de 2.826 para 2.428, que vai tributar 7,5. Então, ó, dentro dos meus 10 mil vai ter mais uma parcelinha que eu tributo só 7,5. E assim por diante, vai ter mais uma parcelinha que eu tributo 15, vai ter mais uma parcelinha que eu tributo 22,5 e mais uma parcelinha, que no caso é o restante aqui, né, é 5 mil e poucos reais, que é tudo que for acima de 4.664, que vai tributar 27,5. E aí a Receita, ela olhando para isso, ela entendeu, cara, essa conta ficaria complexa. Talvez nem o Thiagão aí que dá aula desse negócio conseguiria explicar isso aqui, porque é uma conta complicada de se fazer, né? Então vamos facilitar a vida dessa gente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer para ele fazer o seguinte, ó, o Thiagão ganha 10 mil, então pega os teus 10 mil e tributa, aplica lá 27,5%, tá? Aplica 27,5%. E depois desconta o padrão de 908,73. Tá certo? Então essa parcela a deduzir aqui, ó, ela já é o cálculo que a Receita faz, que ele significa esse direito adquirido das outras faixas que a gente tem, que a gente pode deduzir, tá certo? Para a gente não perder esse direito anterior. Então, ó, pega os 10 mil, tira 27,5 e depois subtrai essa parcela a deduzir aqui. Aí tu vai chegar na alíquota efetiva, vai chegar no valor efetivo devido. Então é desse jeito que se faz a conta, tá certo? Isso aqui vale tanto para a base mensal como para a base anual, é desse jeito que funciona aqui o imposto de renda à pessoa física, tá bom, gente? Muito tranquilo, muito fácil de entender, né? E, na verdade não é fácil de entender, né? Mas é fácil de fazer, também vocês já fizeram bastante exercícios aí, já estão craque nessa matéria aqui, né? Beleza, então feito essa explicação aqui, vamos avançar agora mais um pouco. Deixa eu aproveitar aqui para tomar mais uma água. Já vão interagindo com a gente aí no chat, vão deixando suas dúvidas aí, depois talvez a gente responda se der tempo, tá? Então vamos lá. O que a gente está falando aqui agora? Tributação de pessoa jurídica. Isso aqui a prova adora cobrar isso aqui, tá? Eu fico chateado com isso aqui, porque, cara, é um conteúdo que ele é complicado também, né? Nada aqui é fácil, na verdade, né? Tudo que envolve imposto no Brasil é complicado. Mas vamos lá, vamos seguir nossa vida, não vamos ficar aqui chorando as pitangas. Vamos lá. Primeiro, o imposto de pessoa jurídica no Brasil, né? A gente está falando aqui de imposto de renda e de vários outros impostos, tá? Tem lá o IPI, tem o PIS, COFINS, tem vários outros. E aí a gente sabe muito bem, né, que é um sistema complexo, é um sistema cheio de regrinhas, cheio de coisas, né? E aí o governo, olhando para isso, ele falou o seguinte, olha só, eu vou criar um sistema para simplificar a vida do empresário, para simplificar a vida das empresas, e eu vou fazer uma coisa muito tranquila para eles, tá? É uma alíquota única, tá certo? Então, ó, é uma alíquota única. E essa alíquota aqui, ó, ela vai depender da atividade, tá bom, gente? Então, muita atenção aqui, ó. A empresa vai pagar um imposto simplificado, unificado numa alíquota única. A alíquota mais conhecida aí, que várias atividades são, é de 6%, tá? Então, vamos dizer que é 6%, tá? E ela vai ser calculada em cima do faturamento, olha só. Então a empresa está sabendo lá, ó, faturou 100 mil no ano, maravilha, faturei 100 mil, calculo 6%, pago 6 mil de imposto. É assim, na lata, simples desse jeito, por isso que o nome é Simples Nacional. Então, ó, o imposto é calculado sobre o faturamento, tá bom?
E aí, reúne vários impostos numa única alíquota fixa. Então a empresa ela não vai ter aquela responsabilidade de apurar todos os impostos, de pagar um contador, de ter um setor financeiro lá dedicado. Vai ficar muito mais fácil, né? Reúne todos os impostos e paga tudo de uma única vez. Só que aí tem um limite, não dá para ser a revelia, né? Se o cara fatura mais de 4,8 milhões por ano, ele bateu no teto, tá? Então, se ele passou disso aqui, ele vai ser excluído do Simples. Ele vai ser tirado do Simples e ele vai ser obrigado a tributar ou no lucro presumido ou no lucro real, tá certo? Então, ó, o limite de faturamento do Simples é até 4,8 milhões por ano. Isso aqui é importante, tá, gente? A prova gosta de cobrar isso aqui, então lembrem desse número, né? Guardem aí na memória de vocês, tá certo? Beleza, Thiagão. Entendi, tudo certo. Agora vamos lá. Vamos para os outros, tá? E aqui, gente, vocês que assistiram a minha aula aí, vocês sabem muito bem, isso aqui, ó, é o exemplo clássico da loucura, do manicômio, da insanidade. Mas a gente tem que entender, a gente tem que estudar, então vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Lucro presumido. O que significa isso aqui? Quando a gente olha para a palavra presumido, a gente já associa a coisa, né? Presumido é uma coisa que a gente chuta, né? Vamos dizer assim, né? A Receita ela vai dar um chute qualificado. Ela vai fazer como é que se diz? Ela vai arbitrar. Olha que maravilha! Ela vai arbitrar. Ela vai dar um chute qualificado. Ela vai arbitrar o quanto que a empresa lucra. É exatamente isso. Ela vai olhar para o teu negócio. Então, vou te dar um exemplo assim. Ó. Digamos que você tem lá uma fábrica, né? Você tem uma fábrica lá bonitinha. Pô, não vou me arriscar aqui desenhar Olha aqui, ó, desenhei até o teto da fábricazinha. Pô, parece mais um abacaxi. Não, pode parar com isso aí. Fechei. Não vou desenhar a fábrica. Você tem aqui uma fábrica, tá? Você tem uma fábrica. E aí a Receita vai olhar para ti e vai falar assim, ó, meu irmão, eu acho, tá? Eu acho que tu anda faturando por aí uns 10 milhões de reais por ano. E a tua margem de lucro, eu acho que ela é uns 15%, tá? Eu tô achando que a tua margem de lucro é uns 15%. Então, dos teus 10 milhões, tu tira 1,5 milhão de lucro. Pô, Receita, mas da onde que tu tirou isso, cara? Eu chutei, eu arbitrei, eu presumi. Olha que maravilha! A Receita presumiu que eu lucro 1,5 milhão. Então é exatamente isso, ó. A Receita calcula o imposto sobre uma presunção do lucro. E essa presunção, ela é tabelada, tá? Ela é uma presunção tabelada. Então você vai pegar o seu faturamento e vai calcular o valor de presunção. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, 15%, né? Então, ó, faturei lá 100 milhões e a presunção de lucro é 15%. Então é como se você tivesse tido um lucro de 15 milhões. E aí, em cima desses 15 milhões, você tributa o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a Contribuição Social de Lucro Líquido, a CSLL, tá certo? Então é desse jeito que funciona, tá? Então, gente, é baseado no faturamento, né? Porque o que importa é o faturamento. Soube do faturamento, vai calcular a presunção de lucro, e aí não importa despesas, né? Não dá para bater nada, se gastou todo o dinheiro não importa. A Receita presumiu que tu lucrou tanto, é o que é a vida como ela é desse jeito que funciona, então é desse jeito. E aí, ó, o limite do lucro presumido é um faturamento de no máximo 78 milhões por ano, tá certo? Então, ó, se o cara passou de 78 milhões por ano, ele vai ser excluído do lucro presumido e aí ele obrigatoriamente tem que ser tributado no lucro real, tá certo? O lucro real, por mais que a gente sabe que ele é o mais complexo, né, na vida real, ele é o mais difícil de ser implementado, porque o cara precisa lá de uma contabilidade, tem várias regras que ele precisa seguir. Então esse aqui é o mais difícil de implementar na prática, mas ele é o mais racional. Então, ó, quando a gente lembra lá da contabilidade, a gente sabe que a empresa tem um DRE, né? Então ela vai ter as receitas, aí ela tem as despesas de venda, tem lá os gastos, tal. No final, na última linha, ela chega no lucro, né? No lucro bruto, tá certo? Então, o lucro real, ele vai tributar em cima do lucro bruto. Por isso que o nome é lucro real, né? O lucro que de fato a empresa teve, é o lucro efetivo, né? E aí, qual que é a vantagem? As despesas podem ser abatidas, né? Se a empresa tiver um prejuízo, ela entra no chamado prejuízo fiscal. Então, se na última linha lá, no lucro, né? No lucro bruto, na verdade for um lucro negativo, que é o que a gente conhece como prejuízo, a empresa ela fica com esse crédito, ela fica com o crédito para o ano seguinte, que é o chamado prejuízo fiscal. Olha, nesse ano aqui de 2024, por exemplo, ela teve prejuízo, então ela pode abater isso aqui no ano seguinte, né? Esse que é o chamado prejuízo fiscal, tá certo? E aí não tem limite de faturamento, né?
Então, a empresa pode faturar bilhões, ela pode ser uma empresa enorme e ela vai estar no lucro real, tá certo? Então, isso aqui é uma síntese aí da parte da tributação de pessoa jurídica, tá bom, gente? Então, vamos prosseguir. Nossa aula tá boa, tá pegando corpo aqui a coisa agora, estamos relembrando os conceitos. Então, vamos lá. Tributação de investimentos em imóveis. Isso aqui a prova do CFP também adora cobrar, tá certo? Adora. E aí, no contexto imobiliário, a gente tem alguns impostos que podem incidir, tá? Vou falar de cada um deles aqui. Então, o primeiro, gente, o primeiro imposto que pode incidir num contexto imobiliário é o imposto de renda. E esse imposto de renda, ele vai incidir quando? Ele vai incidir quando o cara ganhar um aluguel do imóvel, né? Então, ele vai incidir, e aqui é renda tributável, tá certo? Renda tributável, então é alíquota, aliás, tabela progressiva e alíquota máxima de 27,5%, lembrem disso, esse é o negócio do aluguel. E também pode ter um imposto de renda sobre o ganho de capital, tá certo? Ganho de capital, caso a venda seja feita, né? O cara tenha lucro na venda do imóvel, um lucro imobiliário. Aqui tem várias regrinhas, tá? Regrinhas de isenção. A prova também gosta de cobrar isso aqui. Então, se o cara tem um único imóvel, né, o valor máximo lá de 440 mil, ele é isento, tá? Não vai ter. E também, se ele vende o imóvel e em... Aqui é outra regra, tá? E em até 180 dias, ele compra novos imóveis, tá? Novos imóveis. Ou um novo imóvel, ou novos imóveis, ele também vai ficar isento, tá? Mas aí ele tem que fazer em até 180 dias. E ele só pode usar isso aqui uma vez a cada 5 anos, tá? Não pode ficar fazendo isso toda hora, é a cada 5 anos, tá bom? Se quiserem mais detalhes, tem a aula completa lá, que daí a gente fala de todos esses negócios aqui, todas essas regrinhas, tá bom? Mas tem esse ponto aqui importante. E esse ganho de capital ele é tributado pela tabela progressiva do ganho de capital. É outra tabela progressiva. Muita atenção aqui, hein? Não vamos se confundir. Isso aqui é outra tabela progressiva, tá bom, gente? Não é a tabela progressiva padrão. Essa aqui é a tabela progressiva do GCAP, tá? Tabela progressiva do ganho de capital. GCAP é ganho de capital. Botem isso na cabeça de vocês, cola na mente aqui, ó, não vamos se esquecer, tá? Essa tabela, a prova não vai fornecer. Essa daqui a gente tem que se lembrar, tá? É que nem a tabela lá a tabela regressiva das aplicações, que a gente também vai falar, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui, vamos dar seguimento no conteúdo. Outro imposto que pode incidir no contexto imobiliário, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse aqui, ó, para matar a charada, para nunca se confundir, esse cara, ele vai ser cobrado numa transmissão onerosa. O que é uma transmissão onerosa? É uma transmissão que custa dinheiro, não é um presente, não é uma doação, é um pagamento, é uma transmissão onerosa. E quem que paga o ITBI? Quem paga o ITBI é o comprador. O cara que está comprando imóvel vai ter que pagar imposto. Não tem choro, não tem vela, é assim que funciona. Quer viver da casa própria, cara? Quer viver na casa própria, quer realizar o sonho da casa própria? Tem que pagar o ITBI, sim, não tem arrego. E lembrando, né, detalhe, o ITBI é um imposto municipal, tá certo? Ah, e uma coisa importante, se cair questões de ITBI na sua prova e pedir a alíquota, o que vale é a alíquota de São Paulo, tá certo? São Paulo, 3%. É a alíquota de São Paulo, o ITBI de São Paulo. O mesmo vale para o TCMD, tá? Que a gente já vai falar aqui agora também, que é a alíquota de 4% lá. Então, caso caia questões assim de cobrança de valor, normalmente a prova até reforça isso, tá? Eles falam que é para considerar o estado de São Paulo para efeitos de cálculo. Mas na minha prova não caiu, nas últimas eu também nunca vi cair, então provável que não caia na de vocês também, tá? Mas se cair, vocês já sabem. O negócio é esse, tá certo? Vale para o município de São Paulo e também para o estado de São Paulo. Beleza, pessoal, entendido o negócio do ITBI, né? Na compra do imóvel é que ele incide, quem paga é o comprador. E tem também o imposto de transmissão, causa-mortes ou doação, que é o ITCMD, que esse aqui é o também famoso imposto de herança, tá certo? Imposto da herança. Ele é muito tratado lá no módulo 6 também, tá? Que é a parte de planejamento sucessório. Mas aqui, no nosso caso, né, é a parte tributária, a gente tem que estar ciente disso também. Então, ele vai incidir quando houver uma doação. Então, ó, o cara doou o imóvel dele, ou doou o dinheiro, doou o carro, doou qualquer coisa, pode incidir o ITCMD. E no caso de herança também, tá? A mesma coisa, o mesmo imposto, inclusive. É o mesmo imposto que incide em cima de duas situações, dois fatos geradores, né? O fato gerador é ou a causa-mortes, o cara faleceu, né? Faleceu e deixou herança, ou no caso de uma doação, que ele, por livre e espontânea vontade, cedeu aquele bem, aquele ativo para uma outra pessoa. E
sem pagamento, né? Sem a transmissão onerosa. É isso que diferencia o ITCMD do ITBI, tá certo? O ITBI é numa transmissão onerosa, numa negociação, num pagamento, e o ITCMD é numa doação. Beleza, gente? Tudo certo? Agora quero fazer aqui mais um disclaimer importante, porque vocês sabem muito bem que só existe 2 tipos de pessoa na face da Terra. Atenção aqui, quem é meu aluno já sabe disso, nunca mais vai se esquecer, mas é o que está aqui no material, só existe 2 tipos de pessoa. A pessoa física e a pessoa jurídica, tá certo, gente? Então é isso aqui, ó. E é muito importante esse negócio, tá? Porque quando a gente está falando aqui de transações envolvendo imóveis, sempre tem 2 partes, né? Ou tem o proprietário e o inquilino, ou tem o comprador e o vendedor. Então, ó, sempre vai ser uma negociação que pode ser de pessoa física ou pessoa física, ou pode ser pessoa física com pessoa jurídica, ou pode ser pessoa jurídica com pessoa jurídica, tá? Então, esses detalhes aqui são importantes. Tem que saber quem é o proprietário. O proprietário desse imóvel é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica normalmente é chamada também de holding, né? É uma holding. Holding imobiliária, holding patrimonial, tem vários nomes aí, mas normalmente se chama de holding aquilo que é uma pessoa jurídica sendo detentora de um imóvel, tá bom? Então é isso, gente. Aqui concluímos esse tópico, vamos avançar porque ainda tem bastante coisa e já estamos se estendendo aqui. Então vamos lá. Ó, falei para vocês, tabela progressiva do GCAP é diferente, guardem isso aqui na memória, tá? Então, ó, qual que é o valor do ganho de capital? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui eu já vi questões desse jeito, nesse formato. O cara, por exemplo, fez a venda da empresa dele, vendeu a empresa dele e o lucro que ele teve com a venda da empresa foi de 100 milhões de reais. Pô, o cara botou no bolso 100 milhões. Aposentou até o neto, né? Ficou com 100 milhões na conta lá. Aí o que vai acontecer, gente? Esse cara ganhou mais do que 30 milhões, ó. Então ele vai pagar uma alíquota progressiva, tá certo? Só que aqui o racional é o mesmo da tabela progressiva da renda. Olha o racional. É como se aqui tivesse mais uma linha chamada lá de parcela a deduzir, tá bom? Parcela a deduzir. É a mesma lógica, tá? Mesmíssima lógica. Então, se o cara teve 100 milhões de lucro, 5 milhões desses 100 milhões vai pagar 15. Agora, aqui no meio, ó, tem mais 5 milhões, ó, porque é de 5 até 10 milhões. Então, esses outros 5 milhões vai pagar 17,5. Dos 10 até os 30 tem mais 20 milhões e esses 20 milhões ele vai pagar 20. E aí a diferença, ó, porque daí aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 20, então ao todo dá 30. Os outros 70 milhões ele vai pagar 22,5. Entenderam? Então no GCAP ele também tem uma progressividade, tá certo? E ele vai ter os direitos garantidos aqui, ó. Esses valores ele paga conforme a alíquota da tabela. A diferença, o excedente, aí ele paga conforme a alíquota máxima, que é 22,5%. Ok? Entendido? Tudo certo? Quase deixei cair a caneta aqui. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu já botar o próximo slide e vou pegar uma aguinha aqui para a gente manter a fala hidratada. Estamos avançando bem aqui, pessoal. Nossa aula está bem boa, está dinâmica. Mas vamos lá, agora vamos falar da tributação de valores imobiliários. Isso aqui eu acho que vocês já estão carecas de saber, então vou repassar aqui os conceitos, mas normalmente quem faz a prova do CFP já fez a prova do CEA, ou já fez outras provas anteriormente, já fez o CPA 10, CPA 20. Isso aqui é o conteúdo lá do CPA 10 e CPA 20, né? Do CEA também, que é a gente saber como é o imposto de renda nas aplicações financeiras, basicamente, né? Nos valores imobiliários. Então, gente, como é que é lá na renda fixa, tá? Relembrando os conceitos. O IOF, né, ele vai incidir nos primeiros 30 dias. E ele segue a lógica lá do 433, jogador de futebol lá, formação de futebol, né? 433, formação tática. Então, ó, no primeiro dia reduz 4%, depois 3%, depois 3%. E assim ele vai indo, né? Então, ele vai sempre reduzindo, aí chega lá no 29º dia, ele vai ser 3%, e aí no 30º dia, ele vai ser 0%, tá bom? Sempre que se falar de IOF em aplicações financeiras, é isso aqui, tá? É para reduzir o imposto até chegar lá em 0% no 30º dia, tá bom? E aí, gente, uma coisa que é muito importante vocês lembrarem, tá? Qual é a razão pela qual o governo cobra IOF nas aplicações de renda fixa e nos fundos de investimento também? É para desestimular, tá bom? Desestimular as aplicações de curto prazo. Ele não quer que o investidor deixe por 10 dias o investimento, ele quer que o investidor invista por anos, por 2 anos, 3 anos,
porque daí dá para pegar aquele dinheiro e fazer um grande projeto, fazer uma coisa relevante na economia brasileira. Se o cara deixa lá por 10 dias, é só para ganhar um jurinho, né? Então o governo pega esse IOF e crava a faca, né? Ele cobra uma alíquota alta no início, que é para desestimular essas aplicações aqui de curto prazo, tá bom? Então, isso aqui ajuda vocês a memorizar esse negócio, e aí ele vai reduzindo, a partir do 30º dia já está zerado. Na renda fixa, pessoal, a gente vai ter um imposto de renda também, que ele vai seguir a tabela regressiva do imposto de renda. Então, é aquela que a gente tá careca de saber, né? Já lembra de cor e salteado. Então, como é que vai funcionar? A tabela regressiva é o seguinte, de 0 a 180 dias, a alíquota é 22,5. Depois, de 181 dias até 360, vai ser 20%. Depois, de 361 até 270, aliás, até 720, troquei os números aqui, 17,5. E, por último, 721 dias para frente, que são 2 anos, é 15%. Certo, gente? Então essa aqui é a tabela regressiva, vocês já estão carecas de saber, o Kleber ensinou muito bem para vocês são alunos já de longa data aqui da Top Invest, mas essa aqui é a tabela regressiva das aplicações financeiras, tá? Tanto da renda fixa como dos fundos também que a gente vai ver depois, mas é isso aqui, tá? Relembrando, memorizando, deixa eu até tirar aqui a minha carinha. Ó, para vocês gravarem na memória aí, tá? Acabei ficando em cima, mas agora aqui já dá para ver, tá? Então essa aqui é a tabela regressiva do imposto de renda, tá certo? Vou voltar aqui agora, já vou apagar também essa parte. Belezinha, vamos prosseguir aqui então. E aí, gente, na renda fixa tem alguns ativos que ainda são isentos, tá? Aqui, ó, não confundam, tá? A gente sabe que na vida real LCI e LCA já estão com data marcada para ser tributados, o mesmo para CRI e CRA. Mas, na prova, até esse momento ainda é considerado isento, porque a lei só vai mudar a partir do ano que vem. Então, é isso aqui, tá? Esses ativos aqui são isentos de imposto. LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas também, tá bom? Isso aqui é muito tranquilo, né? A gente está acostumado, já se lembra, então é fácil de memorizar e de matar na hora da prova. Tem bastante questão sobre isso também, então já estamos bem afiados. Vamos prosseguir, falando agora sobre a renda variável, tá bom? Renda variável aqui no Brasil. A gente tem duas operações, né? As operações normais e as operações de day trade. Aqui a gente vai falar das duas, tá? Então, começando, a parte de ações. Ações em operações normais, que são aquelas que duram mais de 24 horas, mais de um dia, o imposto de renda é 15% sobre o lucro, tá certo? E tem esse valorzinho aqui, ó, essa alíquotazinha de imposto de renda retido na fonte sobre o valor total da venda, que é também chamado do imposto dedo duro. Ele é o dedo duro, tá certo? E aqui, gente, para vocês nunca mais se esquecerem disso aqui, tá? Por que é essa alíquota aqui, Tiagão? Qual é a lógica desse negócio? Esse negócio não tem lógica nenhuma, né? Na verdade, tem lógica sim. Nas ações, a gente tem uma isenção para venda de até R$20 mil por mês, né? Ó, já tá aqui na próxima linha aqui, ó. Vocês sabem muito bem disso. Quando o cara vende ações, dentro de um mês, ele tem 20 mil de limite de venda isento, tá? Então ele pode vender até R$20 mil no total da venda, que não importa qual é o lucro que ele teve, vai ser isento de imposto, tá bom? E aí, se o cara vendeu exatamente 20 mil e incidiu 0,005% de imposto de renda retido na fonte, o IRRF dele, que é o imposto de renda retido na fonte, vai ser exatamente de R$1. R$1. Ah, aqui ficou atrás da minha imagem, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Vai ficar exatamente R$1, gente. Então é por isso, tá? É para vocês nunca mais esquecerem disso, ó. Por que é essa alíquota aqui, ó? Para dar R$1 exatamente quando for cobrar lá o dedo duro, tá bom? Então esse que é o pulo do gato aqui para se memorizar, tá? E, ó, lembrando, importante, é sobre o total da venda, tá? Não é sobre o lucro, tá? Quando a gente está falando aqui de operações normais, o imposto de renda retido na fonte é sobre o valor total da venda, tá certo? Beleza? Estamos entendendo, estamos acompanhando. Então vamos lá. E aí, ó, para renda variável, tá? A gente tem os ETFs, tem os BDRs, tem os mercados futuros, tem as opções, que são outros ativos de renda variável. Esse daqui, ó, é sempre 15% sobre o lucro, sem margem de isenção, tá? Então, não importa. Ah, comprei um ETF hoje, né? Comprei um ETF hoje, um ETF de criptomoedas, por exemplo, né? Um ETF de Bitcoin. Aí subiu muito, vendi no dia seguinte. Não interessa, 15% sobre o lucro, paga lá via DARF, né? Então o investidor tem que recolher o DARF, tem que apurar o DARF e tem que fazer o pagamento. E não importa, tá? Esse aqui é a regra dos ETFs, dos BDRs, dos futuros, das opções. É assim que funciona
quando a gente fala de lucro, né? Lucro na venda, tá bom? Então esse que é o negócio aqui da tributação da parte aqui de renda variável. Agora, quando a gente está falando de day trade, que daí é outra coisa, né? O day trade ele vai ter um imposto de 20% sobre o lucro da operação e o imposto de renda retido na fonte é de 1% sobre o lucro, tá certo? Então, ó, é diferente lá das operações normais. Lá nas operações normais era sobre o total da venda, aqui é 1% sobre o lucro. E por que aqui é sobre o lucro? Porque como é uma operação de um dia só, é fácil para a Receita acompanhar, né? A própria Bolsa registra lá as operações todas numa única nota de corretagem. Então é mais fácil de acompanhar, é mais fácil de ver. E aí eles conseguem reter 1% do lucro na fonte, tá bom? Então esse aqui que é o ponto. Ó, importante, tá? Não há IOF em renda variável, tá certo? Então, ó, às vezes a prova cobra isso aí, tá? Isso aí já vi acontecer. Ah, qual foi o IOF da transação lá de operação normal que o cara fez no dia tal? Zero. Não tem nem que pensar. Se o cara perguntou IOF em renda variável, é zero. É nada. É NIT. É zero. Zero redondo. Conjunto vazio. É isso, tá? Então, se lembrem dessa regra aqui. Nunca vai ter IOF em operações de renda variável. E existe também a compensação de prejuízos, tá? Então, ó, se ao invés de o cara ter um lucro aqui nas operações normais, ele teve um prejuízo, ele acumula isso para os próximos, tá? E aqui o critério temporal é importante, gente. Então, ó, se o cara teve um lucro em janeiro, por exemplo, e depois teve prejuízo em março, não interessa. Esse prejuízo de março, ele só vai poder ser compensado nos próximos meses. O passado já foi. O passado não interessa. O passado teve lucro, pagou imposto. Não quero saber. Aí teve prejuízo em março, é só daqui para frente, tá? E, muito importante, compensação de prejuízos é só em operações da mesma natureza. Então, operações normais compensam com operações normais. Day trade compensa com day trade. É assim que funciona. Não dá para compensar day trade com operações normais e nem vice-versa, tá bom? Então, guardem isso aí na memória, muito importante, muito simples também de lembrar, de memorizar e não perder nada na hora da prova. Ok, entendido, maravilha, vamos prosseguir. Agora vamos falar dos fundos de investimento. Isso aqui a prova cobra bastante, é importante, né? Tem uma aula muito completinha lá no nosso módulo falando especificamente dos fundos de investimento. Aqui eu vou dar uma pincelada geral aqui para a gente relembrar, tá? Só vou tomar mais uma aguinha. Então, gente, vamos lá, vamos prosseguir para não perder o fio da meada. Como é que é nos fundos de investimento, tá? A gente tem uma regra geral. E essa regra geral é muito parecida com a renda fixa, tá? Então, essa regra geral é IOF, igualzinho na renda fixa. Ele começa lá em 100%, vai reduzindo 433, tá certo? Então, é lá 96, 93, 93 e 90. É assim que funciona. Ele vai reduzindo 433 e aí no 30º dia ele vai chegar a zero, tá? É assim que funciona. 0%, né? É assim que vai ser o IOF. É a mesma coisa lá da parte de renda fixa. E o imposto de renda também, ó, igualzinho na renda fixa, mesma coisa, ó, para ninguém esquecer, de 0 dias até 180 dias é 22,5%. De 181 dias até 360 dias é 20%. De 361 dias até 720 dias é 17,5%. E mais do que 2 anos, mais do que 721 dias, é 15%. É assim, não se esqueçam, é desse jeito. É assim que é a vida como ela é assim que funciona. Se quiser fazer uma tatuagem, tatue a tabela regressiva, tá? Não, brincadeira, não vai fazer essa tatuagem não. Porque a gente sabe muito bem que no Brasil as coisas mudam muito rápido, né? Então hoje é assim, vai que daqui a uns anos não é mais, e aí a sua tatuagem não vai valer mais. Aí complicou, né? Então não faz nada, não tatua nada. Agora, vamos lá. Em quais fundos de investimento que vai aplicar a regra geral? Fundos de renda fixa, fundos multimercado, FDIC, fundos cambiais e etc, tá certo? Então, nos fundos tradicionais aí vai incidir essa regra geral, tá certo? E muito importante, pessoal, aqui tem também o Come Cotas. Pausa tudo, presta atenção aqui, volta para a live. Nesse momento aqui, estamos quase passando já de 1 hora de live. Volta para cá, vem comigo. Presta atenção aqui, ó. Come Cotas, você não vai errar nada de Come Cotas nessa prova. Se errar coisa de Come Cotas, depois vai se ver comigo, hein? Então, ó, muita atenção aqui. Vamos lá. O Come Cotas é o seguinte, pessoal. A Receita Federal, ela tem os melhores analistas, ela tem os melhores funcionários. E ela percebeu que existia um problema.
Tinha gente, cara, que investia em fundo a vida inteira. E aí esse cara deixava o investimento lá por anos a fio, anos e anos e anos. O cara estava juntando dinheiro para aposentadoria. Investiu por 20 anos. O cara investiu por 20 anos num fundo de investimento. Qual é o problema para a Receita? Esse cara não pagou 1 centavo de imposto. Durante 20 anos ele ficou lá acumulando, acumulando, acumulando. E nunca pagou imposto. Ah não, a Receita cansou dessa brincadeira. Então o que ela decidiu fazer? Ela vai cobrar agora um imposto de renda antecipado. Antecipado, um imposto de renda antecipado. E aí como é que é a lógica disso? Todo mês de maio e todo mês de novembro, no último dia útil, né? A Receita Federal vai lá e cobra o valor mínimo, né? Então ela vai cobrar 15%, via de regra, né? Então ela cobra lá 15% de antecipação. Se for um fundo de curto prazo, ó, muita atenção aqui, ó, se for um fundo de curto prazo, ela cobra 20%, tá? Se for um fundo de curto prazo, ela vai cobrar 20%. Porque na tabela progressiva lá do fundo de curto prazo, ele breca no 20%, tá? Porque é um fundo de curto prazo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Mas via de regra, né, um fundo de longo prazo, ela vai antecipar 15%. Então todo mês de maio, mês de novembro, paga 15 aí, Tiagão. Manda 15, manda 15, manda 15. 15%, né? Manda 15%. E aí, né, pessoal, muito importante, isso aqui é uma antecipação, então não quer dizer que você vai ser bitributado se fizer o resgate depois. Então, por exemplo, recebi lá aliás, rendeu o meu fundo, né, paguei 15% de come cotas e depois de um mês eu resgatei todo o valor. Aí você paga só a diferença, né? Então, digamos lá que a sua alíquota era 22,5%, então você vai pagar só 7,5% da diferença, tá? Porque você já pagou 15% no come cota, você paga lá o 7,5% que ficou faltando, tá bom? Então é nessa lógica aí que funciona o negócio. O come cotas ele é uma antecipação, ele não é um imposto a mais, ele é só a Receita mandando você antecipar o pagamento, né? Ela tá cobrando na frente. Por quê? Porque o leão tem fome, né? Porque tem toda aquela história lá para você se lembrar. Então é isso, tem come cotas aqui, tá? Come cotas é nos investimentos da regra geral, nos fundos de investimento da regra geral. E aí tem vários outros fundos com outros tipos de tributação. Então, por exemplo, tem fundos isentos. Fundos de infraestrutura e fundos de debêntures incentivadas são isentos, né? Porque o próprio nome já diz, o governo ele incentiva o setor de infraestrutura e as debêntures incentivadas também são incentivadas por não ter imposto, né? A forma de incentivo é não ter imposto. Então, esses fundos aí também são isentos de imposto, tá? Aí, ó, nós temos os fundos de ações. Fundos de ações, assim como na renda variável, não tem IOF, tá? Então, se a prova te perguntar lá, qual é o IOF do resgate do fundo de ações, né? O cara resgatou em 2 dias, por exemplo. 0, rapaz. Não tem IOF, não tem IOF em fundos de ações. Não tem IOF na renda variável e nem nos fundos de ações também, tá bom? Então, muito importante isso aí. Ó, e o imposto de renda é 15% sobre o lucro, tá bom? 15% sobre o lucro, independente do prazo. Então, ó, o cara ficou lá por 30 anos no fundo de ações, é a mesma coisa se ele tivesse ficado 15 dias, tá? Não muda nada, é sempre 15%. E, muito importante, tá? Ó, atenção, isso aqui não tá no material, mas eu vou falar aqui para vocês agora, também não tem come cotas, tá? Não tem come cotas. Não tem come cotas. Fundo de ações não tem come cotas, tá bom? Lembrem disso aqui, fundo de ação não tem come cotas. Sempre que falar no FIA, ele vai ser isento de IOF, 15% sobre o lucro e não tem come cotas. Então é direto e reto, é papo reto aqui, poucas ideias. Exatamente isso. Então vamos lá. Agora, falando de fundos imobiliários, tá bom, gente? Ó, fundo imobiliário, se comprou e vendeu as cotas e teve lucro, é 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital nas cotas, tá? Ó, não confundam a cabeça. A única coisa dos fundos imobiliários que é isenta é o dividendo, tá? O dividendo recebido na conta e, né, lembrando que precisa atender esse critério aqui, ó, tem que ter mais de 100 cotistas e tem que ter as cotas negociadas em balcão, em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores, tá? Então, se ele atender essas regras aqui, o dividendo que cai na conta é isento de imposto de renda, tá? E aí, se comprou e vendeu, por exemplo, comprou uma cota por R$100 e depois vendeu ela por 120, vai ter que pagar imposto de renda sobre esse lucro aqui, tá? E o imposto de renda é de 20%, tá bom? Beleza, Tiagão. É isso aí, tá tudo certo, entendido. Vamos prosseguir lá. Estamos avançando aqui no conteúdo. Já passamos aí de 1 hora de aula. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Agora, gente. Agora a gente entra na parte que o filho chora e a mãe não vê. Agora é a parte que separa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Separa os homens dos guri. É a parte que o bicho pega de verdade. Vamos entrar agora na parte do exterior. Certo, pessoal? Então vamos lá. Em 2023,
a gente teve uma lei nova, a chamada lei das offshores, tá? Então, nessa prova de agora e nas anteriores também, já tá valendo essa lei nova, tá bom? Então, a gente tem que conhecer essa lei nova, tem que saber como é que vai ser tributado ali os rendimentos no exterior, e é isso aí, é assim que funciona, é assim que é. Então, a gente vai tratar dessa lei em particular aqui a partir de agora, tá? Isso aqui vale para todos os ativos recebidos no exterior, na verdade, para todos os valores mobiliários, tá certo? Valores mobiliários recebidos no exterior, tá bom? Isso aqui é o que está no escopo dessa lei de 2023. Então, gente, como é que dá para investir no exterior? Quais são os veículos, tá? Tem os veículos brasileiros, ó. Os veículos brasileiros são os BDRs, né, que é um recibo de uma ação no exterior, um ETF que muitas vezes investe no exterior, tem alguns fundos também. Só que esses caras aqui, ó, vai aplicar a regra de renda variável. Esses caras aqui estão no Brasil. Eles estão no Brasil. Então, não tem nada a ver. Se o dinheiro está no Brasil, se o dinheiro é real, se o dinheiro nunca chegou a sair daqui, ele não vai se aplicar nessa regra aqui, ó. Não vai se aplicar nessa regra, tá bom? Então, aplica lá a regra de renda variável. Agora, hoje em dia está muito na moda aí as contas globais, né, as contas em dólar. Então, se você investir diretamente lá fora, através de dólares, através de uma conta global, uma conta internacional, se você tiver stocks, se você tiver REITs, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, se você tiver bonds, se você tiver ETFs em dólar ou outros valores mobiliários, sei lá, investiu em ouro, investiu em, sei lá, criptomoeda lá fora, tudo que for denominado em dólares vai atender a essa legislação nova aqui, tá bom? Então, gente, vamos tratar desse negócio agora. Ah, e tem um ponto importante também. Assim como nos imóveis, aqui também tem a diferenciação, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, só existe na face da Terra dois tipos de pessoa física e pessoa jurídica, aqui também vale, tá? E quando a gente fala de pessoa jurídica para investir no exterior, a gente está falando de uma empresa offshore, também conhecida como Private Investment Company, a famosa PIC, tá? Private Investment Company. É isso que significa aqui a sigla, né? A gente conhece carinhosamente aí como empresa offshore, que a gente também vai tratar desse tema aqui mais para frente, tá bom? Então vamos lá, beleza? Feita essa introdução aqui. E aí, gente, como é que funciona esse negócio, tá? Por incrível que pareça, olha só o que eu vou falar agora. Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, a lei nova facilitou a vida. Olha que loucura, quem diria? Quem diria que a lei nova facilitou a nossa vida, gente? Essa lei nova aqui, ó, ela deixou tudo mais simples. Então, para a gente que está fazendo a prova agora e que vai orientar os nossos clientes no futuro, barbadinha, muito tranquilo, muito fácil. Então, como é que é a regra, tá certo, gente? Olha só, todos os rendimentos do exterior, tá? Então, caiu na conta lá em dólares, cupom, dividendo, rentabilidade, qualquer coisa, vencimento de renda fixa, tudo que caiu na conta, o rendimento recebido em moeda estrangeira será tributado em 15%. E vai ser pago na declaração de ajuste anual, no ano subsequente. Então não tem que gerar DARF, não tem que fazer carnê-leão, não tem nada, é muito mais simples. É o seguinte, ó, qualquer coisa que caiu na conta, olha só, não diferencia a origem do rendimento. Se foi dividendo, se foi juros, se foi vencimento de renda fixa, se foi venda de ação com lucro, qualquer coisa caiu na tua conta e teve lucro, só vai ser pago, né, vai ser tributado em 15% e só vai ser pago na declaração do imposto de renda do ano seguinte, tá certo? É assim que funciona, é desse jeito. E com a alíquota flat, tá? 15%, sempre 15%. Então é bem tranquilo da gente memorizar isso aqui e relembrar, né? E fazer as contas aí também, tá certo? Ó, e aí, ó, aqui tem alguns casos particulares, tá? E a prova gosta de cobrar isso aqui, então a gente tem que estar ciente, tem que saber bem desse negócio, tá bom? Então como é que é? Se a gente tiver um caso de variação cambial pura, meu Deus do céu, cara, olha só, eu abri uma conta, mandei uns dólares para lá, né? Comprei uns dólarzinhos lá, comprei uns USD lá na minha conta, mas ela não rendeu nada, não rendeu um centavo. Não era uma conta remunerada, não era uma conta savings account, não rendeu, cara, literalmente, não rendeu nenhum centavo. Tá certo? Não rendeu nada. Essa daqui não tributa. É o único arrego, tá bom? Então, ó, eu comprei dólares lá, né? E aí na conversão, digamos que eu paguei R$5 no dólar. Aí depois, quando eu trouxe de volta para o Brasil, paguei R$6. Se não teve nenhum centavo, se foi uma variação cambial pura que tu teve, aí não tributa. Mas olha, cara, tem que ficar esperto, hein? Tem que ser literalmente uma variação cambial pura. Não pode ter tido nenhum centavo de rendimento, hein? A Receita tá de olho em ti, não vai pisar fora da linha aí, hein? Senão vai tomar cartão amarelo. Então é isso, pessoal. Ó, variação cambial pura não vai ter imposto, tá bom? Agora,
Se for uma variação cambial misturada nos investimentos, aí o negócio é assim, ó, presta atenção. Se num belo dia lá eu converti, né, digamos que eu mandei, vamos fazer uma conta simples aqui, ó, 10 mil dólares, né, 10 mil dólares, e nessa ocasião aqui o dólar estava 5, tá, 5 reais. Se o dólar estava 5, significa que eram 50 mil reais, né, 50 mil BRL, 50 mil reais, exatamente. Só que aí, ó, ele rendeu 12 mil reais, aliás, 12 mil dólares, né? Virou 12 mil dólares. E na cotação, lá na conversão, o dólar estava 6. Eu tive ganho tanto nos dólares quanto na variação cambial. Concordam comigo, né? Ganhei tanto porque 10 mil dólares virou 12 mil dólares, como porque o dólar saiu de 5 para 6. Então, ó, se é uma variação cambial misturada nos investimentos, aí vai tributar tudo. Aí a gente vai pegar esses 6 aqui, vai fazer vezes 12. Agora, essa altura do campeonato, eu não vou fazer conta de cabeça, né? Vou me embananar com certeza. Então, vocês fazem a conta aí. Vocês vão descobrir quanto é, né? Aí, ó, converti tudo para real, peguei, dividi um pelo outro aqui. Aliás, subtraí um do outro, calculei 15%, é o meu imposto devido para o ano que vem, tá? Devido aí para ser pago na declaração de ajuste anual do ano que vem. Certo, gente? Ó, uma coisa importante aqui, ó. Antigamente, na lei antiga, existia essa isenção aqui, ó. Se o cara vendia no exterior qualquer ativo lá, e fosse de um valor menor do que 35 mil, ele era isento, ele tinha esse arrego aqui na parte do exterior. Agora não tem mais, tá? Não tem mais isso aqui. Caiu por terra, lei nova, não existe mais isenção de 35 mil. Então, vendi 10 dólares lá fora, né? 10 dólares, que hoje em dia dá uns 60 pila aí mais ou menos. 10 dólares lá fora já vai pagar imposto caso tenha lucro, tá bom? Então é isso. E, gente, não se esqueçam, tá? Isso aqui é muito importante, a prova cobra pra caramba, é pago na declaração do ano que vem, no ano subsequente, tá bom? É assim que funciona, é bem tranquilo e guardem isso na memória, tá? Para não errar, porque a prova gosta de confundir isso aqui. Ok, Tiagão, tô acompanhando, tô entendendo, tá de boa, tá tranquilo, vamos lá. Mais alguns casos particulares. Então, gente, quando o cara tem moeda estrangeira em espécie, pô, aquele tiozão, né? O tiozão que gosta de ter uns dólares no cofre em casa. Tô chamando de tiozão porque eu sei que tem uns amigos meus aí que gostam de fazer esse tipo de coisa aí. E é coisa de tiozão mesmo, né? Então vamos lá, o cara tem lá moeda estrangeira em espécie, isenta, né? Aliás, volta aqui, ó. Moeda estrangeira em espécie, ele tem dólares lá em casa, guardou no colchão. Se ele tiver até 5 mil dólares de ganho de capital, tá? Então, assim, ó, ele teve lá, por exemplo, 10 mil dólares, né? E aí depois o dólar valorizou muito, né? Subiu muito lá, e aí ele fez uma conversão e ganhou lá, digamos, 100 mil reais. Pô, o dólar disparou, o cara ganhou 100 mil reais aqui de ganho, tá? Se isso aqui equivale a 5 mil reais, 5 mil dólares de ganho de capital, ele vai tributar na tabela progressiva do GCAP, tá? Então, se o cara tem uma montanha de dólares em casa, ele pode chegar até a pagar 22,5. Então, isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Moeda estrangeira em espécie, o cara só vai ter uma isenção de, no máximo, 5 mil dólares por ano, tá? De ganho de capital aqui. Se ele teve mais do que isso, aí ele vai tributar pelo GCAP, tá bom? Então, mais uma regrinha particular aí pra gente se lembrar. E por último, né? O imposto de renda que é pago no exterior, ele pode ser compensado. Essa aqui é uma pergunta muito boa, muito importante, tá? Então, vamos pensar na seguinte hipótese. O cara estava investindo lá num bond, né, um bonde de renda fixa lá no exterior, aí venceu na conta, né, e o negócio teve uma retenção lá. Pagou o imposto lá, dependendo do país que ele está, digamos que ele pagou lá 10% de retenção naquele bonde em particular. Esses 10% aqui, ó, ele pode compensar aqui no Brasil, porque aqui lá fora ele já pagou 10%, e aqui no Brasil ele precisa pagar 15%. Então, ele vai pagar a diferença, vai pagar 5% aqui no Brasil. E aí, somando tudo, ele vai pagar um efetivo de 15%, tá bom? Então, se ele já pagou 10 lá fora, compensa com o que ele está devendo aqui no Brasil. Mas, olha só, isso aqui precisa estar previsto num acordo de não bitributação entre os dois países, ou precisa ter um tratamento recíproco, ou seja, o país em que aquele rendimento foi obtido, ele precisa tratar isso aqui como renda também. Então, ó, ele trata como renda, tributou como renda. Aqui no Brasil, a gente também tributa como renda. Então, é um tratamento recíproco. É isso que quer dizer, tá? Então, é desse jeito que funciona aqui o esquema, tá? O negócio. Lá nos Estados Unidos, né, que é o mais comum, via de regra, existe esse acordo aqui. Então, é exatamente assim que funciona. Exatamente nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, né? De, caiu na conta o dinheiro lá, já reteve na fonte. Quando traz aqui para o Brasil, ele paga só a diferença. E se porventura ele pagou mais lá fora do que devia aqui no Brasil, aí ele não precisa pagar nada aqui no Brasil, ele paga só o imposto lá de fora.
Então, um exemplo. Aqui no Brasil a alíquota é 15, né? Mas lá fora ele pagou 30. Pô, pagou 30 lá fora. E aqui no Brasil ele precisava pagar 15. Não, mas ele já pagou 30 lá fora. Então aqui, opa, olha só. Então aqui no Brasil ele não paga nada, tá? Ele já pagou 30 lá fora. Então aqui no Brasil ele não precisa pagar mais nada. Ele já pagou tudo lá fora. Beleza, gente? Entendido? Ó, se quiserem mais detalhes, mais profundidade, tem as nossas aulas lá completas, tá? Mas aqui é pra gente revisar mesmo esses conceitos. Então vamos lá. Agora a gente tá entrando aqui na parte de verdade, tá? Essa aqui é casca grossa mesmo. Prestem atenção aqui, muita atenção. Lembrem que eu falei para vocês que existe o investimento pela pessoa física e pela pessoa jurídica, né? Agora a gente vai entrar na seara aqui da pessoa jurídica. Quando o cara tem uma PJ lá no exterior, que é a famosa empresa offshore, uma empresa de investimentos no exterior. Esse cara aqui, ó, ele pode escolher, tá? Se ele quer uma estrutura opaca ou ele quer uma estrutura transparente, tá bom? Então esse aqui é o ponto principal. E aí, gente, o próprio nome já diz, né? Aqui é muito intuitivo, dá pra gente entender. Eu vou deixar o slide aqui, vou tomar uma aguinha enquanto vocês vão absorvendo, tá? Mas aqui é uma coisa intuitiva. O que quer dizer esse negócio? Tá começando lá pela offshore opaca. Se o cara tem uma coisa opaca, o que significa opaco? Opaco é que não passa luz, ele não consegue ver através daquele negócio, porque tá opaco. Sabe quando a gente faz uma reunião online e aí o cara bota um fundo com aquela nuvem assim, pro cara não ver o cenário dele? Aquele fundo ali, aquele borrão, é uma coisa opaca, eu não consigo ver através daquilo, tá? Então sempre se lembrem disso aí. Então, ó, o que vai acontecer na prática? O investidor que tem uma offshore opaca, ele vai declarar no imposto de renda dele as cotas da offshore. Ele vai dizer o seguinte lá, ó, o seu Kleber, ó, eu tenho lá nas ilhas, nas Bahamas, uma empresa e eu tenho o CNPJ, então eu declaro o CNPJ. É isso que ele declara só o CNPJ lá da empresa no seu imposto de renda. Então, ó, essa empresa offshore que ele tem lá, ele vai pagar imposto de renda nela como se ela fosse uma empresa normal, uma empresa tradicional, uma empresa operante. Então, gente, é naquela mesma ideia do lucro real. O cara tem uma offshore opaca e aí ele vai fazer um DRE, uma declaração de resultado de exercício, aliás, um demonstrativo de resultado de exercício, e ele vai chegar na última linha lá do lucro bruto. E aí ele vai pagar imposto em cima desse lucro bruto. É isso aqui, exatamente isso. Como é uma empresa no exterior, esse lucro aqui vai ser em dólares, né? Então ele vai pagar esse imposto do lucro em dólares. Então, olha aqui, ó, ele apura o lucro anualmente e calcula o imposto de renda devido, 15%, e faz o pagamento. Agora vem o pulo do gato. Esse lucro aqui, gente, ele vai vir do quê? Esse lucro ele vem de rendimentos de ações que ele investiu, de ETFs que ele comprou, de bons de renda fixa. Só que não necessariamente ele vendeu, olha que loucura. Na offshore opaca, o cara vai pagar o imposto de renda mesmo que ele não tenha realizado o lucro. Olha o que eu estou falando para vocês, presta muita atenção. Independente se ele realizou o lucro ou não, ele vai pagar imposto em cima de ganhos não realizados também. Ele paga 15% todos os anos, mesmo que ele não realize o lucro. Então, ó, o lucro é apurado em dólares, convertido na PETAX do dia 31/12 do ano calendário. E aqui, ó, mesmo que o lucro dos investimentos não tenha sido realizado. Então, por exemplo, digamos que ele comprou lá uma cota do ETF IVV. Comprou lá o IVV por, sei lá, por $500, vamos dizer. Uma cota lá de $500. No ano seguinte, o IVV estava valendo $700. Só que ele não vendeu, mas não interessa. Ele lucrou, ele teve $200 de lucro aqui, ó. Pô, cara, mas eu não vendi o meu IVV. Não interessa, não é culpa minha, tu escolheu a offshore opaca, vai ter que pagar imposto, mesmo que o lucro dos investimentos não tenha sido realizado. Tá bom, gente? Então, e esse aqui é o pulo do gato, tá? Esse aqui é o entendimento. Tem mais um pulo do gato aqui embaixo, mas depois a gente fala dele, tá? Por enquanto é isso aqui, tá? O lucro apurado, ele não necessariamente é um lucro realizado, tá bom? Isso aqui é característica da offshore opaca. Agora, temos também a offshore transparente. Essa daqui, como o nome já diz, é transparente, dá para enxergar tudo que tem lá dentro. Então o investidor, lá no imposto de renda dele, ele declara os ativos, como se a offshore não existisse. É exatamente isso. Se lá no CNPJ, né, ele tem lá o CNPJ, e aí ele vai investir no IVV, ele investe no, sei lá, no QQQ, que é um outro ETF lá dos Estados Unidos,
Ele vai declarar os ativos, gente. Ele não vai declarar o CNPJ. A Receita não quer nem saber que ele tem esse CNPJ, ela quer saber dos ativos que ele está investindo lá dentro. Por isso que o nome é offshore transparente. E aí, como é que funciona? Esse cara vai pagar imposto conforme os vencimentos e as vendas dos ativos. Então, literalmente, é como se ele não tivesse uma offshore. Ele só vai ter offshore para fins jurídicos, mas para fins de imposto de renda, é como se ele estivesse investindo na pessoa física, tá certo? E aí, pessoal, na hora de apurar o imposto, ó, ele vai converter tudo para reais, ó, na hora de liquidar. Então, vamos dar aquele exemplo lá, ó, ele comprou o IVV por $500, né, 500 USD, depois vendeu o IVV por 700 USD. Ele vai ter que olhar nesse dia aqui quanto que era o PTax e converter para real, e nesse dia aqui quanto que era o PTax e converter para real também. E aí no final ele vai ter, digamos, um lucro lá de R$5.000. Porque é o PTax do dia vezes $500 e o PTax do dia vezes $700. E aí tudo isso vai dar um lucro em reais, tá bom? E aí ele paga junto com a variação cambial também, né? E paga tudo em reais, né? E aí aqui embaixo tem esse pulo do gato aqui para a gente entender, ó. Então, se está na dúvida se a gente está falando de uma offshore opaca ou uma offshore transparente, é só saber que a transparente apura tudo em real. Então, converte tudo para real, calcula tudo em real e paga tudo em real. Na offshore opaca, é tudo em dólares e só converte esse lucro aqui por último, tá? Então, primeiro calcula tudo em dólares e depois converte. Na transparente converte tudo para real e calcula tudo em real, certo? Então, tem esse protocolo, esse procedimento para fazer a diferenciação. E isso aqui é muito importante, tá, gente? Tanto para a vida real de vocês depois, como para ter esse conhecimento e também para a hora da prova, tá? Para não errar nada na hora da prova. Beleza? Entendido? Vamos avançar então. E agora a gente tem um conteúdo também casca grossa aqui. Esse aqui eu nunca vi cair na prova, na minha prova não caiu também. Então é algo que tá no edital, então a gente tem que falar e tem que estar ciente também. Mas vai que na sua prova cai, então a gente tem que falar. Beleza. Existe essa estrutura aqui, ó, que é o trust, tá? Isso aqui é uma loucura completa. Opa, peraí que eu fechei aqui. Agora voltou. O trust é uma loucura completa, ó, tava falando mal do trust, o material quase caiu aqui, ó, então vamos ficar ligado, não vamos falar mal do trust. Isso aqui, ó, o trust, pessoal, ele é uma instituição jurídica que só tem no direito anglo-saxão, tá? Lá na minha prova eu explico bem, na minha aula eu explico bem isso aqui direitinho, anglo-saxão, tá? No direito romano, que é o direito brasileiro, o Brasil segue o direito romano, tá? O Brasil segue esse aqui, ó. Não existe essa instituição prevista, então os juristas brasileiros, os caras batem cabeça para conseguir conciliar isso, né? Conseguir botar dentro da jurisdição brasileira um negócio como um trust. Então, ó, o que é o negócio, tá? O investidor lá, o Kleber aqui nesse exemplo, ele pode constituir um trust e aí ele vai chamar uma pessoa para ser um trustee. Essa pessoa normalmente é uma instituição financeira, tá? Pode ser um banco ou uma instituição que é especializada em ser trustee. E aí ele vai fazer uma carta, como se fosse um testamento, né? Uma carta de desejos, que ele vai botar lá várias coisinhas, assim, ó. Ele vai dizer, olha, eu quero que o meu filho Noah aqui, ele só ganhe o meu Subaru caso ele se forme em medicina. Pô, beleza, botei essa cláusula lá, o trustee vai ficar responsável por monitorar. E o beneficiário, né? O beneficiário é o filho, ou é os parentes, outra pessoa. Nos filmes, né? A gente olha, eu deixei toda a minha herança pro cachorrinho. Pô, só pode deixar a herança pro cachorrinho se fizer um trust, né? No Brasil não tem como deixar a herança pro cachorrinho. Então é desse jeito, tá? No trust ele é 100% personalizável, tá? Personalizável. Personalizável. Inclusive as loucuras, tá? As loucuras que a gente ouve falar por aí, elas podem ser feitas através de um trust, tá? Então o trust ele tem essas características. E aí, para fins de imposto, o que é importante? O trust ele tem uma coisa chamada revogabilidade, tá? Que é o cara desistir do trust ou não. Então, se o cara quiser desistir do trust, ele só pode se for um trust revogável. Ele pode revogar, ele pode chamar de volta, ele pode desfazer o trust, tá? Agora, se for um trust irrevogável, aí não tem choro, né? Aí não pode. O trust foi feito de forma irrevogável, então já era, já foi, nem é mais, o patrimônio nem é mais do Kleber naquele exemplo ali, né? Ele passou para o trust. Só que aí, gente, olha só, se o trust for revogável, a Receita entende que deve se tributar como se fosse uma offshore transparente pelo settlor, ou seja, pelo detentor do patrimônio, pelo cara que constituiu o trust, tá bom? Então, é como se ele tivesse uma offshore transparente. Ele vai ter que declarar todos os bens que estão dentro do trust, vai ter que apurar imposto bonitinho sobre os ativos lá quando eles vencerem, então é igualzinho como se fosse uma offshore transparente. Agora, se é um trust irrevogável,
Aí é como se fosse uma doação. Então o settlor, que é o Kleber nesse exemplo aqui, ó, ele passou tudo já para o Noah. É isso que significa. Ele já deu tudo para o beneficiário, né? Já passou o patrimônio para o beneficiário. Então vai incidir o ITCMD, que é o imposto de transmissão, né? Pois é uma doação, é como se fosse uma doação, entre aspas, feita para o beneficiário. E aí o beneficiário ele passa a ser o detentor dos bens. Olha a loucura, gente. Muitas vezes o beneficiário de um trust é um menor de idade, é uma criança. Como é que a criança vai declarar todos os bens que ela tem no trust? Enfim, são coisas da vida. A regra é essa, tá no edital, provavelmente caia na prova, então vamos saber disso aí, tá? Problemas à parte, problemas. Vamos falar de negócios aqui somente, tá? Então, ó, o beneficiário passa a declarar os bens do trust como uma estrutura transparente. Então, isso se o trust for irrevogável, tá? Então tem que tomar esse cuidado aqui para saber dessa condição específica aqui relacionada a essa estrutura em particular. Certo, gente? Vamos avançar aqui, já estou ficando aí quase sem voz, mas estamos terminando. O conteúdo está terminando, está ficando bem dinâmica a nossa aula aqui. Vamos lá, estamos chegando no final, finalmente. Vamos liberar essa sexta-feira aí, vamos lá. E agora, pessoal, olha o pulo do gato aqui de novo. Muita atenção, presta atenção no que eu estou falando. Gente, tudo que a gente falou até agora, da legislação nova, do pagamento lá da alíquota flat 15%, de pagar na declaração de ajuste anual, isso aí é somente para ativos mobiliários. Aliás, valores mobiliários, para ativos financeiros, para dinheiro, tá bom? O que é bens e direitos de outras naturezas, inclusive imóveis, é lei antiga. A lei nova só vale para dinheiro, para ativos financeiros, para coisas líquidas, tá? Para ativos, para valores mobiliários. Então não vamos confundir as coisas, gente, ó. Não vamos confundir, ó. Valores mobiliários é a lei nova, tá? Imóveis e outros bens é pela lei antiga. Então, pessoal, se o cara tem aluguel no exterior, o cara tem um apartamento em Nova York que ele aluga por não sei quantos $1.000 lá por mês para ganhar renda em dólares, esse cara vai ter que pagar carnê-leão aqui no Brasil. A alíquota varia, né, de 0 a 27,5%, tabela progressiva, aquela mesma história de toda. E ele pode ajustar no imposto de renda no ano seguinte, tá? Então é como se fosse um rendimento tributável padrão, não muda nada. É literalmente igualzinho, tá? Igualzinho como era antes, mesmo negócio, tá? Ó, e a alienação de bens no exterior, então, o cara tinha um carro que ele vendeu lá nos Estados Unidos, ganhou lá, era um carro raro, ganhou milhões de dólares, ele faz a apuração, né, na tabela progressiva do ganho de capital. Tá bom, gente? Mesma coisa lá dos outros bens, tá certo? Então não vamos confundir, pelo amor de Deus. A prova adora cobrar isso aqui, tá? Adora. Ela fala assim, o investidor tinha um ativo que venceu lá, caiu na conta. Esse ativo financeiro, né, esse valor mobiliário, por exemplo, ele tinha lá um bond que caiu na conta. Esse aqui tributa pela lei nova, né? Então é 15% pago na declaração de ajuste anual, e no mesmo mês ele recebeu um aluguel. Se aconteceu isso, ele paga esse aqui na DAA e ele paga, digamos lá, 27,5% no carnê-leão. Então ele paga duas coisas separadas, tá? Ele paga uma coisa na declaração de ajuste anual e outra coisa no carnê-leão. E elas não se conversam, não se misturam, tá bom? Então, importante esse discernimento aqui, tá? E já vi várias questões desse jeito, então não vamos errar na hora da prova. Se o cara recebeu uma parte de valores mobiliários e uma parte de aluguéis, são duas coisas separadas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, importante isso aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Estamos acabando aqui a nossa live. Agora sim, estamos chegando... esse aqui é o último, até passei demais. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá, estamos quase encerrando aqui a nossa mega aula aqui, mega revisão. Acho que vai dar 1h30, hein? Caramba, cara, para uma sexta-feira para falar de imposto. Vocês são muito guerreiros, tá? Ó, já comenta aí se vocês ficaram até o final da live, hein? Pelo amor de Deus, cara. Olha, isso aí sim é um super mérito de vocês, tá? Se ficaram aqui acompanhando, isso aí vai trazer energias boas aí para a hora da sua prova, tá? Tô já mentalizando aqui positivamente aí para a hora da prova de vocês. Então, gente, algumas declarações aqui que são importantes, que eu trouxe aqui na mega revisão, que já vi cair na prova também, que é importante, tá lá no edital. A declaração de capitais brasileiros no exterior, tá? Se o cara tem dinheiro no exterior, tem uma declaração que ele faz pro Bacen. É pro Bacen, pessoal. Olha aqui, ó. Não é para Receita. A declaração de imposto de renda é para Receita. A declaração de ativos no exterior é do Bacen, é do Banco Central, tá? Então não vamos confundir o negócio. Essa é uma declaração anual
tá bom? E ela é obrigatória para pessoa física ou pessoa jurídica, não importa, tá? Se é pessoa física ou pessoa jurídica, o cara tem que fazer essa declaração se ele tiver valores acima de $1 milhão em 31 de dezembro, tá? Isso aqui é valores de mercado, tá? Então, ó, pô, o cara passou lá de $1 milhão num determinado ano, vai ter que entregar a DCBE, tá? Vai ter que entregar a declaração, não tem choro, vai ter que falar lá para o Banco Central o que ele tem, vai ter que fazer essa declaração, tá bom? Ó, e caso o detentor dos bens seja tanto pessoa física ou jurídica, se ele tiver mais de 100 milhões, pô, aí é brincadeira, né? Aí o cara já tá lá no nível do Kleber ali. O Kleber já é um cara que faz essa DCBE trimestral, né? O cara, ele tem mais de 100 milhões. Pô, o cara tem muita grana. O cara venceu na vida, zerou o jogo, já tá com a terceira geração dele aposentada aí, né? Não vai precisar trabalhar mais pelo resto da vida dele. Se ele tem mais de $100 milhões, esse cara tem que entregar a declaração de capitais brasileiros no exterior trimestralmente, tá? A cada 3 meses. Então, trimestralmente, ele entrega lá para o Banco Central. É como se fosse aí um balancete, né? Uma apuração de balanço ali, ele tem que ir lá e entregar para o Banco Central também, porque ele é um cara muito relevante, né? Ele é um brasileiro que tem muito patrimônio. Então, esse cara mexe no preço do dólar, por exemplo, se ele quiser fazer uma mega transação, né? Aí o Banco Central precisa estar ciente, né? Precisa saber ali dos riscos em potencial, fazer esse trabalho preventivo. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Essa é a razão aí pela qual existe essa declaração, tá? Então, super importante, não vamos se esquecer. E o mais importante de tudo, essa é uma declaração feita para o Banco Central. Então, não vamos confundir as coisas aqui, tá? E para finalizar, pessoal, uma outra declaração que é importante, que às vezes a prova costuma cobrar, né? É a declaração de saída definitiva do país, que é quando o investidor, ele joga a toalha, ele vai embora do Brasil, ele vai trabalhar fora, vai viver uma vida nova, ele jogou a toalha. Esse cara, ele vai deixar de ser um residente fiscal. É isso que significa, ó, ele não vai ser mais um residente fiscal. Ele vai deixar de ser um residente fiscal, tá bom? Então, ó, ele deixou de ser um residente fiscal. Se ele deixou de ser um residente fiscal, ele não paga mais imposto de renda no Brasil. É isso que significa. Então, ele vai entregar uma última declaração. Eu faço uma brincadeira lá na minha aula, que é para a gente nunca mais se esquecer. Ó, presta atenção. Isso aqui é o quê? É uma declaração para a Receita, né? E ela é a última dança. A última dança, a Receita Federal, ela pede para o cara que jogou a toalha, o cara que foi embora do Brasil, a Receita pede só uma última dança. Me entregue uma última declaração de imposto de renda, meu amigo. Então, a última declaração de imposto de renda que o cara entrega antes dele ir embora do Brasil é a declaração de saída definitiva, tá? Ela é, sim, uma declaração de imposto de renda. Inclusive, é no mesmo prazo da declaração de imposto de renda. Mas ela tem esse outro nome, tá? E antes disso, importante aqui salientar, ó, tem uma comunicação. Então, primeiro você avisa. Primeiro avisa para a Receita. Ó, Receita, ó, estou te comunicando, né? Entreguei o formulário que eu estou te avisando que eu estou saindo do Brasil, tá? E aí, no prazo da declaração de imposto de renda, entrega a última, a DSDP, tá? Então, concede a última dança para a Receita, fala que você vai sair do Brasil e entrega seu último imposto de renda e depois segue sua vida normalmente, tá? Então, passo 1, entrega a comunicação. Passo 2, concede a última dança para a Receita Federal. Beleza, gente? Terminamos o nosso conteúdo. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá certo? Então, desejo muito boa sorte para todos vocês. Espero que seja uma prova muito boa para todo mundo. Façam com bastante calma. E um recado final aqui, uma mensagem positiva para todo mundo. A gente chegou até aqui, já está tudo certo, tá? O que era para ter estudado já foi estudado. A gente relembrou os conceitos aqui. Façam a prova com tranquilidade. Bebam bastante água. E vai dar tudo certo. Qualquer coisa a gente faz de novo, a gente continua tentando. O CFP, ele é uma marca muito importante na vida de todo profissional do mercado financeiro. Se vocês já se prepararam, estão até aqui, o mérito já é todo de vocês, tá certo? Então, desejo tudo de bom, uma excelente prova para todos. Espero que vocês tenham gostado dessa live também. Um grande abraço a todo mundo e até mais. Até a próxima.